Graça e paz, queridos irmãos. Nesta manhã eu estou aqui para que nós possamos juntos meditar na palavra do Senhor. E nesta hora eu quero estar falando com você a respeito da palavra do Senhor, porque nós vemos que muitas pessoas aparentemente estão desistindo do arrebatamento. Então eu quero falar com você a respeito deste assunto, muito importante para a igreja, e que a igreja tem que ter o seu foco, a sua visão e a sua esperança nesta promessa. Diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 16 ao 17. Então a promessa do Senhor é que a trombeta de Deus, ela vai soar. Ela está para soar, irmãos. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Muitas pessoas estão preocupadas com o arrebatamento, mas nós temos que estar sempre preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora da nossa partida ou morte desta vida. A partida de cada ser humano, ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a amar a vinda do Senhor Jesus. E diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, no versículo 8. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 ao 15. Eu quero falar para você, nesta hora, a respeito de um assunto de extrema importância, que nos mostra que estamos muito perto do arrebatamento. Nós vemos que o sistema no mundo, o sistema mundial, para o controle total da terra, da população, já está praticamente pronto. Então, esses dias, há 2 dias atrás, passou um desfile de mais ou menos uns 20 ou 30 satélites que iluminou o céu do Brasil. Esses satélites estão sendo instalados. Eu quero levar você junto comigo a nós meditarmos em Abacuque, no primeiro capítulo. Eu quero ler alguns versículos na palavra do Senhor. E neste livro vai falar da rede. A rede, meus irmãos, é como a Bíblia descreve a internet. É como uma rede de pesca, mas isto na atmosfera, cobrindo todo o globo terrestre. Diz assim a palavra do Senhor: rede varredora, internet em todo o globo. Diz a palavra de Deus assim: e por que faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, e apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Entre aspas, aqui está falando do anticristo e a forma com
ele vai trabalhar com a humanidade, ele vai fisgar essas pessoas nesta rede. Todos levantará com o anzol e apanhá-los-á com a sua rede. Além do anzol, fala da rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Diz o versículo 15: Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Se você for pensar na rede de internet e o tanto de firmas, instituições, pessoas que ficaram milionárias trabalhando no sistema, ganhando dinheiro com a internet, você ficará boquiaberto. E esta palavra nos leva exatamente para isso. Por isso ele sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. O versículo 17 diz assim: Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não terá piedade de matar as nações continuamente. Abacuque, no capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Aqui diz que quando o controle total for instalado e quando começar a grande tribulação, quem não aderir ao controle e não aceitar o governo mundial e não pôr a marca da besta, será morto. Porventura, por isso esvaziará sua rede. Ele não terá piedade de matar as nações continuamente. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um exemplo que está inserido na palavra do Senhor, que fala a respeito da internet. É por isso que nós temos que estar com os lombos, como a palavra diz, cingidos, e temos que ter as nossas lâmpadas acesas. Diz assim a palavra: E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, entre aspas, o Senhor Jesus se cingirá, e os fará sentar, fecha aspas, e vai servi-los à mesa, e chegando, como diz, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, servindo, bem-aventurados são os tais servos. Aqui eu quero abrir um parênteses que fala que se Jesus vier na segunda vigília ou na terceira vigília, a título de conhecimento, a segunda vigília, ela ia das 9 da noite à 0 hora, à meia-noite, ali em Israel. E a terceira vigília ia da meia-noite ou 0 hora até as 3 da manhã. Então aqui está dizendo que o Senhor poderá vir buscar o seu povo no arrebatamento, neste horário. É a palavra de Deus que está falando. E se você for somar as horas dessas duas vigílias, tanto da segunda como da terceira, você vai ter 6 horas. 6 horas é um símbolo de que o mundo está na sua conclusão final. Nós já vivemos neste mundo 6.000 anos. Estamos para entrar, já entramos, ou seja, já entramos nos 7.000 anos da história da humanidade nesta terra. Então, aqui nos dá a ideia: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos,
porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Lucas 12, de 35 a 40. Nós não sabemos a hora que Jesus irá arrebatar a sua igreja. Nós não podemos marcar dia, hora. Nós não temos esta autoridade, porque nós não sabemos. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Eu citei 1 Tessalonicenses, versículo 1 e 2, o 5 e o 6. Vigiar. A igreja do Senhor Jesus, os salvos, precisa vigiar, porque o nosso pastor virá buscar o seu povo, virá arrebatar as suas ovelhas, virá buscar a sua igreja. E isto está claro na sua palavra, que o arrebatamento acontecerá. Não há ninguém nesta terra que possa desmentir a palavra de Deus. Há várias e várias citações de que o arrebatamento vai acontecer. A única coisa que é preciso é nós sabermos interpretar a palavra do Senhor. Ao saber interpretar e pedir orientação do Espírito Santo, nós conseguiremos descobrir o tempo em que nós estamos. E os dias são maus, irmãos. Coronavírus, tempestades, furacões, maremotos, terremotos acontecendo em diversos lugares, vulcões, pragas, epidemias. O Brasil sofrendo horrivelmente com a epidemia da dengue. É preciso que cada pessoa faça a sua parte, cuidando do seu quintal, cuidando de si próprio, passando o repelente, cuidando dos idosos, porque as pestes, estas pragas, estão aumentando cada dia mais. Então nós temos que ser vigilantes e aprender que a palavra do Senhor, ela nos ensina como nos conduzir, como nos comportar. Nesta manhã eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus abra o seu entendimento para você compreender as Escrituras em nome de Jesus. Amém.